Iniciamos a aula de língua portuguesa, efetuando os exercícios da página 196. Então, nós fizemos lá a leitura sobre a frase que falava sobre uma parte da notícia que a gente havia lido. Então, tá lá. O menino saiu praticamente ileso do ataque, a não ser por alguns pontos que levou na perna. Ela é minha heroína, afirmou depois. Notem que nós temos advérbios em negrito, né? Para quê? Para a gente conversar um pouquinho e prestar atenção aí sobre a função dele na frase. Então, por exemplo, aqui nós temos o advérbio praticamente. O que o praticamente está se referindo? A qual palavra que ele está se referindo? Então, nós vamos ler novamente. O menino saiu praticamente ileso. Então, gente, está falando que ele saiu praticamente ileso, não que ele praticamente saiu. Então, esse praticamente, esse advérbio praticamente, ele está se referindo à palavra ileso. Então, aqui vocês iriam colocar ileso, tá? Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui a gente colocou ileso. Depois, nós tínhamos que colocar aqui, acrescentando a ideia do quê? De intensidade, né, gente? Porque foi praticamente aí ileso que ele saiu. Depois nós temos o advérbio não. O não, gente, eu já estou dizendo que eu estou negando. Ele é um advérbio aí de negação, tá? Então, esse não, ele está se referindo ao quê? Vamos voltar lá na frase, tá? Então, nós temos a não ser por alguns pontos que ele levou na perna. Então, a não ser. Então, aqui nós vamos colocar ser, acrescentando a ideia do que, gente? De negação, né? Porque nós temos lá os advérbios que eles têm a função lá de expressar a negação, tempo, intensidade, afirmação ou dúvida, tá? E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso hoje. O advérbio depois, ele está se referindo ao quê? Depois, ele refere-se à palavra afirmar, né, gente? Por quê? Vamos voltar aqui na frase. É só a gente voltar aqui. Ela é minha heroína, afirmou depois. Então, foi afirmado depois que ela era a heroína dele. Ele está se referindo à gatinha, né? Então, no caso, é só colocar lá, aqui nesse quadrinho, afirmar, tá? Acrescentando a ideia do que, gente? De tempo. Então, quais são as palavrinhas que a gente usa? Quais são os advérbios que eles dão noção aí de tempo? Então, por exemplo, se eu falo ontem, hoje, sempre, depois, agora, ele acrescenta a noção de tempo. Então, se ela falou lá em cima, afirmou depois, esse depois, ele tá me dando a noção do tempo, tá bom? Depois nós descemos aqui, nós fizemos lá o exercício que tinha na página 197 para falar sobre a terminação mente, né? Então, a terminação mente, ela tem o poder de transformar os adjetivos em advérbios de modo, tá? O que são advérbios de modo? Então, quando eu falo assim, depressa, devagar, eu estou expressando uma maneira, né? Um modo. E aí, eu posso falar, por exemplo, assim, tranquilamente. Eu tenho a terminação mente, tá? Então, eu tenho aí uma expressão de um advérbio, tá? Então, aqui no exercício 6, vocês tinham que transformar os adjetivos em advérbios, usando a terminação mente. Então, o adjetivo rápido, quando a gente usa lá a terminação mente, então vai ficar rapidamente, atento, atentamente, ligeiro, ligeiramente, feroz, ferozmente, tímido, timidamente. Então, vou abrir aqui para vocês, tá? Silencioso, silenciosamente, cuidadoso, cuidadosamente, alegre, alegremente, fiel, fielmente, franco, francamente, tá? A gente fez junto,
Depois nós tínhamos que ler: complete a primeira lacuna das frases com o adjetivo e a segunda com o advérbio. Não se esqueça de fazer as adaptações necessárias. Então, no caso, ele já está solicitando que no primeiro espaço nós colocamos aí o ad como adjetivo, tá? A palavra aí como adjetivo. E no segundo espaço como advérbio. Então, por exemplo, a família dormia, utilizando a palavra tranquilo. Então, a família dormia o que, gente? Dormia tranquila. E o advérbio, eu vou colocar lá com a terminação mente, certo? Porque ele é caracterizado lá como advérbio de modo. Então, a família dormia tranquilamente. Então, vai ficar desta forma. As crianças corriam, nós temos que utilizar aí afobado. Então, as crianças corriam afobadas, as crianças corriam afobadamente. Os alunos liam distraídos, os alunos liam distraidamente. Então, ficou dessa forma, tá? Então, só para a gente recapitular, o advérbio, ele tem o poder de modificar o sentido das palavras, tá? E aí nós temos os advérbios lá de afirmação, de modo, de negação, de tempo, de dúvida, né? Aí a gente conversou novamente sobre o adjetivo, que ele vai classificar, o substantivo ele nomeia, o verbo ele é caracterizado por uma ação. Então a gente acabou fazendo uma pequena revisão aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.